Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e hoje eu vim trazer o fechamento das leituras de julho aqui pro canal. Bom, o primeiro livro que eu terminei nesse mês, na verdade eu já tinha passado boa parte de junho com ele, que foi Ada, o Ardor, do Vladimir Nabokov. Esse calhamacinho aqui com letra bem pequena de um escritor russo que eu só conhecia por Lolita, que é o seu livro mais famoso e eu li há bastante tempo. Eu pretendo fazer uma releitura desse livro porque eu ainda era bem mais nova quando eu li e eu não tinha a maturidade literária que eu tenho hoje, então eu sinto que eu não aproveitei ele na sua máxima potência. De qualquer forma, eu nunca, na verdade, tinha tido curiosidade de pesquisar sobre esse autor e sobre se ele tinha outras obras. Enfim, pra mim eu sempre relacionava naturalmente o Nabokov a Lolita e sequer me ocorreu pensar que ele pudesse ter outros livros, até que eu recebi na minha casa, da editora Companhia das Letras, esse livro, Ada, o Ardor, com esta capa maravilhosa na minha paleta de cores, e eu fiquei muito feliz com esse recebido e eu quis ler logo em seguida, assim, eu terminei o que eu tava lendo e já peguei esse daqui imediatamente, porque eu fiquei muito curiosa e eu gostei bastante desse livro, embora eu tenha passado mais tempo com ele do que eu gostaria. Ele é uma leitura cansativa justamente pela sua quantidade de elementos que ele traz aqui. Na orelha desse livro, né, eles já dizem que essa é a obra mais ambiciosa do Nabokov, e eu não duvido, porque aqui ele faz muita coisa pra contar uma história que teoricamente é simples. Simples eu digo assim, porque no fim das contas essa é a única história importante do livro, mas ela não é nada simples porque ela é bastante polêmica. Acho que o dom do Nabokov é abordar assuntos polêmicos na sua literatura, porque a gente vem de um Lolita e cai no Ada, o Ardor, e Ada, o Ardor fala de incesto. Aqui a gente tem dois irmãos que se relacionam, se apaixonam ainda no início da adolescência, e durante todo esse livro a gente vai acompanhar a história deles ao longo dos anos. Então isso é uma mistura de romance de formação com saga familiar e assuntos polêmicos, e aqui no Pós-Fácil compara-se muito o Ada, o Ardor com Ulisses, do James Joyce, que também é uma obra extremamente ambiciosa, que eu confesso que eu não tenho muita vontade de ler, sequer coragem. Enfim, já gravei o vídeo resenha desse livro, então quando sair lá vocês vão ter um pouco mais de detalhes sobre essa história. O segundo livro que eu li no mês foi no Kindle, e na verdade ele foi meio que em conjunto com Ada, o Ardor. Eu não tenho costume de ler mais de um livro ao mesmo tempo, mas quando eu tô demorando demais em um, eu acho que eu preciso pegar outro pra dar uma respirada da história. Então eu li Meu Ano de Descanso e Relaxamento, da Ottessa Moshgef, eu sempre confundo. Então é uma dessas duas coisas, que era um livro que eu tinha curiosidade de ler já há algum tempo, embora eu tivesse ouvido opiniões bastante diversas sobre ele, que conta a história de uma jovem que mora em Nova York, e ela decide que ela quer dormir por um ano, e ela acha que depois que ela acordar, a vida vai ter, sei lá, se arrumado misteriosamente, o mundo vai estar melhor. Ela quer dormir, ela claramente tem uma depressão bem profunda que ela não trata direito, ela só quer dormir. E aí nesse livro então a gente acompanha essa saga dessa mulher que começa a tomar muitos remédios pra dormir, pra ficar fora do mundo. Eu não gostei muito dessa leitura, eu não sei se eu esperava mais dela, eu acho que eu não esperava muita coisa, mas ainda assim ela não me satisfez, assim, eu acho que ela não entrega quase nada praticamente, e enfim, também já gravei a vídeo resenha dela, então não vou me estender por aqui, mas foi uma leitura que eu fiz no mês. O terceiro livro que eu li no mês, pelo contrário, foi um livro que eu amei muito. Também foi uma leitura feita no Kindle, e foi o Tudo é Rio, da Carla Madeira, uma escritora contemporânea brasileira de Belo Horizonte que eu não conhecia e que eu adorei conhecer. De repente tava todo mundo falando desse livro na internet, eu não sei direito o que aconteceu, mas eu fui sugada por essa febre e eu peguei Tudo é Rio pra ler no Kindle, e eu realmente gostei desse livro. Eu acho que a Carla consegue fazer aqui uma mistura muito perfeita de boa escrita com história envolvente. Aqui a gente tem três personagens cuja vida acaba profundamente interligada. A Lucy, uma puta que gosta de ser puta, é assim que a gente conhece ela logo na primeira página do livro. O Venâncio, que é um homem que frequenta o bordel e ele se relaciona com qualquer uma que ele encontre por ali, mas ele não quer se relacionar com a Lucy de jeito nenhum, por algum motivo. E a gente tem a Dalva, que é a mulher do Venâncio, com quem ele ainda é casado, e que o que se sabe é que eles tiveram uma relação muito forte, de muito amor, e que aconteceu alguma coisa que acabou fazendo com que eles se separassem, assim, de alma, né? Porque eles continuam casados, historicamente, morando na mesma casa, mas a gente sabe que eles não estão bem. É assim que começa a história, com a apresentação desses três personagens, e ao longo do livro o que a Carla vai fazendo é mostrar um pouco do passado e um pouco do presente de cada um deles, pra gente entender
de onde que a gente saiu, quem são essas pessoas e por que que elas estão com as vidas entrelaçadas agora. E é um livro muito bonito, muito bem escrito, que eu gostei demais de ler. O quarto livro que eu li nesse mês também foi um recebido de editora, que foi O Mistério de Averolhos, da Luciana Eastwood, um livro de poesia que eu recebi da editora Quintal. E eu fiquei muito feliz quando eles me perguntaram se eles podiam me mandar esse livro, porque eu não tenho muita relação com a poesia, mas eu gosto de tentar pelo menos um pouco, uma vez por ano, enfim, e eu fiquei muito satisfeita de receber. Ele é um livro bonito, a Luciana, ela traz poemas bastante curtos e impactantes, e ela fala muito de relações, seja dela com ela mesma ou dela com a maternidade, das mulheres com o mundo, e enfim, eu acho que eu não sei ler poesia, eu não sei se na verdade existe isso de saber ou não saber. Eu sou uma leitora de prosa, e eu acho que quando eu tô lendo um livro de poesia, desde que eu criei o canal, isso ficou até um pouco mais pesado pra mim, porque eu leio nessa obrigação de entender pra poder trazer uma resenha, mas ao mesmo tempo fica uma briga na minha cabeça, porque eu fico, para com isso, só lê, sente a poesia, ela é feita pra ser sentida. E foi isso que eu tentei fazer com esse livro. Eu marquei vários poemas aqui, eu gostei bastante de ter lido. Ainda tô pensando em como que eu vou poder trazer um vídeo só pra ele aqui, mas eu quero trazer porque eu fiquei muito feliz de ter recebido esse presente da editora Quintal, que é uma editora que eu gosto muito, uma independente brasileira que só publica livros de mulheres, e enfim, muito obrigada. Enquanto eu estava lendo O Mistério de Averolhos, porque afinal de contas, né, um livro de poesia eu prefiro ir degustando aos poucos, e então ele não poderia ser o único livro que eu estava lendo, eu li, finalmente, o maravilhoso, o super bem cotado, o livro que todo mundo ama esse ano, que é Pachinko, da Min Jin Lee, uma escritora coreana. Eu tava muito curiosa pra ler esse livro, porque todas as pessoas à minha volta que leram deram 5 estrelas. Eu ficava assim, mas gente... E daí eu pedi ele de presente pra minha tia, ela me deu, e aí ele ficou um tempinho aqui no plástico, porque... felicidade clandestina, eu gostava de ver que ele tava ali, que eu ainda podia lê-lo, até que eu fui procurar uma amiga minha, a Dedê, que inclusive tem um perfil maravilhoso sobre vida acadêmica, literatura e, enfim, a jornada dela com as letras. Eu vou colocar o Instagram dela aqui embaixo. Eu fui perguntar pra ela se ela queria bichar comigo, que era, né, bichar e ler um livro em conjunto. E ela topou e ela falou, o que que você tem aí? Pra gente ver o que que as duas tínhamos. E tínhamos Pachinko. Eu falei, então é Pachinko, vamos ler Pachinko. E aí a gente leu Pachinko e foi muito legal fazer essa leitura juntas. Eu adoro ler junto com as minhas amigas, porque a gente pode debater a história à medida em que ela acontece, né? E isso é muito gostoso. E Pachinko é um livro muito interessante, muito forte. É praticamente uma saga de família, sim. Ele começa em 1910, 1911 e termina em 1989. A gente acompanha 4 gerações de pessoas, de coreanos, e a história começa no momento em que o Japão tinha ocupado a Coreia, né, tomado a Coreia, e a gente vai acompanhando esses personagens durante toda essa trajetória política, né, a gente passa pela Segunda Guerra Mundial, pela saída do Japão da Coreia, pela separação das Coreias, mas eu acho que o ponto forte do que a autora faz aqui é trazer uma história de personagens no meio dessa muvuca toda. Ele não é um livro que vai trazer muitas contextualizações políticas, porque o que ela quer fazer aqui é mostrar o humano em tudo isso, né? Ela conta aqui no pós-fácil que o ponto de partida dela pra essa história, que ela ficou aí alguns anos escrevendo, foi a história de um menino coreano que morava no Japão e se suicidou porque sofria muito bullying na escola. E aí ela decide então que ela precisa escrever uma história pra contar sobre o que os coreanos passam no Japão, o preconceito, o bullying que eles enfrentam. E é uma história assim, né, que como a gente fica aqui super ocidente centrado, eu sequer sabia, assim, que o Japão tinha tomado a Coreia em algum momento da história, porque a gente não aprende isso na escola, né? E eu fiquei, tipo, completamente assoberbada lendo esse livro, e tudo que eu quero agora é saber mais sobre essa história. Eu quero encontrar algum livro que traga um pouco mais dos aspectos políticos, pra que eu entenda mais como isso tudo aconteceu, e a própria separação das Coreias, porque aqui isso tipo assim, de repente a Coreia se separou, e a gente, como os personagens já estão no Japão nessa época, a gente não fica sabendo sobre isso, né? Como eu falei, a autora não traz aqui uma grande contextualização política, porque o que ela quer falar é de pessoas, e pra mim ela fala disso muito bem. Eu explodi de sentimentos lendo esse livro, e tem tanto que eu quero falar sobre ele que eu nem sei como que eu vou organizar pra fazer essa resenha. Depois, como a gente não lê livros felizes nesse canal de jeito nenhum, eu peguei um outro livro que eu sabia que ia ser pauleira e também com grandes contextualizações políticas por fora, que é Sem Gentileza, da Futi Mitsingila, peço perdão se eu estiver falando sobre o nome dela errado. É publicado no Brasil pela editora Dublinense, que eu também já tinha comprado há um tempo e ainda não tinha lido.
Eu, assim, vocês sabem que eu leio pouco sinopse antes de comprar. Eu fiquei interessada pela capa desse livro, eu acho que essa silhueta dessa moça grávida é muito forte pra mim, e é claro, pelo título, e só depois que ele chegou aqui em casa que eu vi que era uma história que se passava no Apartheid, e bem na época que isso aconteceu, eu estava lendo O Nascido do Crime, do Trevor Noah, né, que também é uma história que fala muito do Apartheid, porque ele é filho de uma mãe negra com pai branco na época do Apartheid na África do Sul, por isso ele era um crime, e ele fala muito disso no livro dele, que é um livro de não ficção, e eu fiquei mais animada ainda pra ler o Sem Gentileza. Eu imaginava que ele ia esclarecer um pouco mais pra gente sobre essa história, e não, porque ele também tem a pegada do Pachinko. Assim, ele é um livro bem mais curto, com letra bem maior, mas ele tem essa mesma pegada de meio que não falar de contexto político, falar apenas do humano no meio disso tudo, e aqui a gente vai acompanhar, então, no começo da história, duas personagens, mãe e filha, que, né, são duas mulheres negras que vivem numa área marginalizada da África do Sul, e elas que vão contar essa história pra gente, e é uma história que mostra principalmente a violência contra a mulher, e principalmente aqui no caso, né, contra a mulher negra, e por mais que seja curta, é uma história que marca muito. Eu também li em conjunto com uma amiga, dessa vez outra amiga, a Karina, e a gente também ficava gritando enquanto lia, porque é impressionante o tanto de dor que você pode sentir lendo um livro tão pequeno. E, enfim, também é um livro que eu vou ter que me organizar pra fazer a resenha, porque ele é muito inesperado pra mim, assim, as coisas estão sempre tomando outros rumos na história que você não esperava. No fim das contas, ele não era nada que eu imaginava, mas eu gostei demais. Continuo ainda querendo ler um livro com mais contextualização política sobre o Apartheid, mas esse livro não deixa de ser uma ótima escolha de história que fala sobre seres humanos no meio disso tudo. O último livro que eu li no mês foi totalmente influenciada pelo clima das Olimpíadas. Vocês sabem que eu tô, assim, extremamente olímpica e querendo conferir tudo que eu posso dessas Olimpíadas. E, na verdade, como esse já é um assunto que eu gosto, esse era um livro que eu já tinha no Kindle há um tempinho, e as Olimpíadas foi só, assim, o mote do leia esse livro agora, que é O Esforços Olímpicos, da Annelise Chen, que é uma autora americana com origem tailandesa. E eu fiquei muito animada pra ler o livro porque eu não conseguia parar de assistir Olimpíadas, e o livro, ele promete ser uma história que fala sobre essa questão dos esforços dos atletas e da importância de vencer e de como isso impacta pra eles. E o que a gente tem na sinopse é que a personagem do livro tá muito impactada pelo suicídio recente de um colega, e ela tá escrevendo uma tese de doutorado sobre o esporte, sobre como que os atletas lidam com isso, e é isso que ela vai, né, entregar pra gente. Só que pela sinopse eu pelo menos comprei a ideia de que ia ser um livro muito focado nessa questão dos atletas e nas análises disso, e na verdade ele não é. Ele traz isso, mas isso é quase que um complemento e fica um pouco apagado no livro. Na verdade o que a gente mais tem aqui é uma jovem que está escrevendo uma tese de doutorado e fica contando pra gente sobre as agrúrias, dores e dificuldades da vida acadêmica. Sei lá, eu achei um livro bem chatinho, eu esperava muito mais. E eu realmente queria ler sobre atletas, sobre atletas, sobre atletas. Eram as partes que eu mais gostava no livro, quando ela realmente trazia isso. E, enfim, teria gostado bastante mais se ele tivesse sido inteiro assim. Ainda preciso reunir direito o que eu pensei sobre ele, porque eu acabei ontem e eu ainda preciso orquestrar as minhas ideias pra poder fazer a vídeo resenha, mas infelizmente foi mais uma leitura desse mês que me decepcionou um pouco. E então é isso, gente, essas foram as minhas 7 leituras do mês. Eu achei que julho foi um mês bastante produtivo, literariamente falando. Mês passado eu tinha lido apenas 2 livros e ficado um pouco chateada, mas esse mês eu acho que eu consegui compensar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!